Pessoal, eu voltei, eu e meu neném, não sei se vai dar pra ver, com um tema muito legal pra discutir aqui com vocês, pra dividir com vocês, acerca de comunhão. Achei muito propício pelo contexto que a gente tá vivendo de enclausuramento, espero que por pouco tempo, e eu vim trazer aqui pra vocês algo que eu li do Dietrich Bonhoeffer, um teólogo, um pastor, um ativista e um mártir, e escritor também. Ele viveu no período da Segunda Guerra Mundial lá na Alemanha, dirigiu um seminário clandestino, o qual se opunha ao governo de Hitler. Por este motivo, o governo veio a fechar o seu seminário. Ele pegou aí uns 20 alunos desse seminário que ele dirigia e viveu a experiência de comunhão por 3 anos com esses 20 alunos dele. E foi nessa experiência que nasceu essa obra aqui que está na minha mão, que mudou completamente a minha cabeça, mudou completamente a minha visão acerca do que significa a comunhão cristã. O que você pensa sobre comunhão? E é na comunhão, na dor ou na celebração, no partilhar do pão e do coração, que todos ao mundo brilhará e exaltado serás. Ó Cristo, de tudo és o início. Tá com saudade de ficar em comunhão com seus amigos, com a sua família, com a sua igreja, certamente. Mas graças a Deus pela tecnologia que dá pra aliviar um pouquinho, né? Então, Dietrich Bonhoeffer ele vai falar que é grande privilégio nós cristãos vivermos de maneira visível com outros cristãos. E também é uma antecipação misericordiosa das coisas derradeiras, das coisas que estão por vir de Deus para nós. Então o livro ele é composto por 5 capítulos. No primeiro capítulo ele vai falar sobre comunhão, o que significa a verdadeira comunhão. No segundo ele vai falar sobre comunhão diária, o qual ele vai nos instruir a nos reencontrarmos na leitura de Salmos. Inclusive eu li recentemente uma frase de Martinho Lutero, que ele fala assim que o livro de Salmos é tão valioso que poderíamos considerá-lo como uma pequena Bíblia, de tanto que ele abrange o todo, o conteúdo completo da Bíblia. Eu tenho lido Salmos todo dia de manhã e tem mudado a minha visão de fato acerca do que esse livro significa. Terceiro, a solidão diária, ele vai falar acerca da importância da gente meditar na palavra. A meditação vai nos levar à oração e a oração, por meio da palavra, vai nos levar à intercessão. O quarto é o serviço. Ele vai começar esse capítulo com aquela passagem de Lucas 9, que os discípulos estão discutindo lá de quem que é o maior, quem que é o menor. Então, o Dietrich Bonhoeffer vai te dar essa ideia de que todos nós fomos libertos para servir a Cristo e servir o nosso irmão. Servir ouvindo e servir com ações práticas. No quinto, ele vai falar sobre a necessidade de confessar os nossos pecados e também sobre a Santa Ceia. Mas eu queria me ater aqui no primeiro capítulo, que é acerca de comunhão. Dietrich Bonhoeffer fala que é questão de sobrevivência a gente encontrar a sobriedade entre a diferença de 2 tipos de comunhão. Primeiro é a comunhão pneumática, a segunda comunhão é a comunhão anímica. Então precisamos entender qual a diferença desses 2 tipos de comunhão. Comunhão pneumática é aquilo que a Bíblia chama de coisas criadas só pelo Espírito. O seu fundamento é só a palavra, só tudo isso. Unicamente a palavra de Deus. Comunhão anímica é o que a Bíblia chama de coisas criadas pelo desejo humano, pelo intelecto humano. O seu fundamento é a palavra, mais os nossos desejos. Não precisamos idealizar nenhum tipo de comunhão cristã, porque ela já foi criada pelo próprio Cristo. Cristo ele foi um presente de Deus para nós, certo? Você vai concordar comigo que sim. A comunhão cristã, de igual forma, é um presente de Deus para nós, o qual nós não temos direito, mas podemos fazer parte. O que isso significa? Que Cristo é o único e suficiente mediador da minha comunhão com o meu irmão. Que Cristo ele foi o único que desobstruiu o caminho que hoje me leva a Deus e que hoje me leva ao meu irmão. Todo tipo de comunhão cristã tem que ter como base a sua palavra, a palavra do Senhor Deus,
Todo tipo de comunhão cristã tem que ter como fundamento a palavra de Deus e como mediador até a eternidade o próprio Cristo. Então, se a gente entende que a nossa comunhão com o nosso irmão, ela vai acontecer de maneira sadia, se na nossa consciência estivermos essa verdade que Cristo ele está sendo um mediador entre eu e meu irmão. Paulo em Efésios vai falar o quê? Que Deus é a nossa paz. Sem Deus, sem Cristo mediando essa comunhão, só vai haver pessoas com ego inflado, pessoas com suas próprias opiniões, e Cristo não está sendo o centro dessa comunhão. E é na comunhão, na dor, na celebração. Comunhão cristã é comunhão por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Não há comunhão cristã que seja mais ou menos do que isso. Quer seja um único e breve encontro ou uma comunhão diária que perdure há anos, a comunhão cristã é somente isso. Pertencemos uns aos outros tão somente por meio de e em Jesus Cristo. O que significa isso? Em primeiro lugar, significa que um cristão precisa do outro por amor a Jesus Cristo. Em segundo lugar, isso significa que um cristão só consegue chegar ao outro por meio de Jesus Cristo. Em terceiro lugar, isso significa que nós fomos eleitos desde a eternidade, aceitos no tempo e unidos para a eternidade em Jesus Cristo. Então, Cristo, ele é o único mediador da nossa comunhão e da unidade que a gente tanto almeja. Se a gente se perder nessa verdade, se a gente praticar a comunhão anímica, que é a gente movendo as coisas do nosso jeito, do nosso desejo, nós propagando êxtase nos jovens, nos adolescentes, nos adultos, nas pessoas que a gente acha que nós temos a responsabilidade de fazer acontecer uma comunhão, a gente vai se perder na verdadeira comunhão que Cristo foi quem criou. Então eu não preciso me mover os meus pauzinhos, não preciso sentir-me como responsável daquilo que precisa acontecer ou que não está acontecendo. Não. Cristo criou, eu posso fazer parte ainda que não seja meu direito, tendo na minha mente que ele é o único mediador. Então eu quero encerrar aqui com essa passagem de Salmo 133, que fala como é bom, como é agradável estarmos juntos como irmãos. E de fato é. Mas a comunhão cristã é muito mais do que laços afetivos. Então, que a gente alcance sobriedade nesse ponto, nessa verdade. E fica aí a dica desse livro. Um excelente livro que abriu demais a minha mente. Vida em Comunhão, editora Sinodal. Deus te abençoe. E o muro da separação que dividia judeus, gentios, chegou ao fim da linha. O sangue que verteu na cruz fez de todos um povo. E erguer o que Jesus derrubou, só se for louco e eclesia. Autoridade máxima de Cristo na economia. Pelo Espírito só crescia.